1 João, capítulo 3, no versículo 8. Olha para mim, antes de nós lermos essa passagem. Deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja sincero. Quem aqui você se considera uma pessoa de Deus? Quem aqui você se considera um filho de Deus? Uma filha de Deus? Bispo, eu sou uma pessoa de Deus. Levante a mão, por favor, faz assim. Quando nós perguntamos, geralmente todo mundo levanta a mão. Quando nós perguntamos, na sua maioria, as pessoas se consideram de Deus. E eu não tenho poder, autoridade para julgar ninguém. Eu não posso dizer quem é e quem não é. A Bíblia diz que Deus conhece os seus, mas saiba também que o diabo conhece os dele. A única coisa que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, é pregar para você a palavra de Deus, para que você traga a palavra de Deus para a sua vida e você se avalie se você é ou não um filho de Deus. Nós não nascemos filho de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos quando somos gerados pelo Espírito Santo. Então nós temos no mundo os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. É um discurso forte, mas que abre nosso entendimento, que não deixa engano, que nos deixa realmente diante de uma situação, eu posso dizer assim, fácil de se avaliar, de se enxergar. É como se a palavra de Deus te colocasse diante do espelho para você se enxergar. E eu quero que você se avalie agora. A Bíblia diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha para mim, por favor. Eu não era de Deus. Eu achava que eu era de Deus antes de conhecer a verdade. Como eu posso me avaliar? Porque uma coisa é você enganar alguém, outra coisa é você se enganar. Eu não quero que você viva de aparência, porque as aparências, muitas das vezes, enganam. Você não pode ser inocente demais, pensando que todo mundo da igreja é de Deus porque frequenta a igreja. Não, você pode ser passado para trás até por alguém da igreja. Você pode confiar sua vida num relacionamento e se dar mal. A única coisa que o diabo não imita são os frutos. E ninguém consegue esconder a vida inteira. Quando você começa a conviver com a pessoa, com o tempo você vê se ela é ou não de Deus. Deus não gosta que o ser humano se incline
para se mostrar para o homem. Ele diz: quando for jejuar, lave o rosto. Quando for orar, feche a porta do quarto. Quando for dar esmola, não mostre. Porque o ser humano já se inclina para querer mostrar para todo mundo uma santidade, uma religiosidade. E quando o Senhor Jesus via os religiosos com aquelas roupas, chamando a atenção de todos para uma falsa santidade, o Senhor Jesus pegou pesado. Quem é de Deus tem erros, tem falhas, mas não vive na prática do pecado. Se ela errar, se ela falhar, logo ela se conserta. Ela não consegue viver na prática do pecado, porque tem uma divina semente dentro dela. E qualquer coisa que ela faz, na hora, a consciência acusa e ela se conserta. Ela não consegue praticar o pecado, viver presa ao pecado. Compreenda, se você é de Deus, você deixa e não volta mais para lá. Você obedece, você conhece uma pessoa de Deus no momento difícil, quando o diabo oferece o que a carne quer, quando o diabo vem com as tentações, e a pessoa diz não para o diabo, e a pessoa obedece a palavra de Deus, negando a si mesmo. Não se engane, ou você é filho de Deus, ou você não é. E se você não é, nós estamos aqui para te ajudar, para que você busque, se entregue e se torne um filho de Deus, uma pessoa de Deus. Amém? Não pode ter engano no nosso meio. Compreenda que tudo que o diabo quer é que você não se torne um filho, uma filha de Deus. Você observa a fé de Abraão. A mulher de Abraão manda ele tirar Agar e o filho Ismael de casa. Ele acha aquilo difícil, ele acha aquilo penoso, ele acha aquilo realmente duro de ser feito, mas Deus fala com ele. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 21. Olha que passagem forte. Gênesis 21. Pode colocar o 12 na tela. Vamos começar do 12. Gênesis 21, 12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Leia o 14 agora. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Olha para mim, por favor. Ele estava achando difícil, mas quando Deus falou, ele já tomou uma atitude, e abriu mão, e pagou o preço, e cortou na carne. Quando você é filho de Deus, você corta na carne. Você pode estar com vontade que você não faz, você pode estar sem vontade que você faz a vontade de Deus, porque você quer agradá-lo. Você é filho, você foi gerado pelo Espírito Santo, e você não faz isso forçado, você faz isso com prazer.
Você faz isso com satisfação. Você não consegue mais ser o mesmo. Você tem oportunidade quando não está na frente do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Você tem oportunidade quando você não está na frente de ninguém, mas você escolhe agradar a Deus. Você não escolhe pecar, você não escolhe fazer as coisas erradas, você escolhe andar na justiça. Você faz isso porque você é filho. Você não faz isso porque você ainda não é filho de Deus. E é justamente a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer ela. Porque enquanto você não conhece, você fica cego. Você acha que sabe, mas não sabe nada. Você fica preso às suas verdades. Mas a verdade que você tem que estar preso é a verdade de Deus. Foi o conhecimento da verdade que me fez tomar a atitude mais forte da minha vida. Compreenda, a coisa mais forte que pode acontecer na sua vida é quando você propõe para você mesmo: eu vou largar o erro, eu vou largar o pecado, eu vou romper com o mundo, eu vou abrir mão dessa coisa errada. Quando você propõe para você mesmo: chega, não vou mais fazer isso, vou largar esse vício, vou largar essa coisa que desagrada a Deus. Quando você chega a esse ponto de propor para você mesmo: acabou, vou perdoar, vou limpar meu coração, vou olhar para frente, vou me libertar do passado. Quando você chega a esse ponto de propor para você mesmo uma mudança, aí a sua vida começa a mudar. Quem está entendendo? É tudo que o mal não quer. Ninguém se considera do mal. Talvez você fale assim: bispo, mas eu não faço mal a ninguém. Mas você não é de Deus porque você não faz mal a ninguém, ou porque você ajuda os outros. Você é de Deus se você agrada a Deus, se você se esforça para fazer a vontade de Deus. Se você não nega a sua vontade, você ainda não é de Deus. Se você é essa pessoa que quando é tentado, sempre está cedendo, sempre está desagradando a Deus, você fica nessa vida espiritual de subir, descer, subir, descer, subir, descer. E se Jesus voltar e você estiver mal, será que essa é a vontade de Deus? Que a sua vida espiritual fique assim, subindo e descendo? Ou que você cresça e desenvolva espiritualmente? Você é que sabe se você é ou não filho de Deus. Você é que se conhece. Quantas pessoas começaram um relacionamento com alguém da igreja e sofreram mais do que sofreram no mundo? Porque só tinha aparência que era de Deus, mas não tinha nada de Deus. Quantas pessoas, elas negociaram com alguém coisa que não deveria fazer dentro da igreja e tomaram prejuízo. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Não seja ingênuo achando que todo mundo é de Deus, não. Há quem seja, mas há também quem não é. E não é a roupa, não é a aparência de santinho, de santinha que faz a diferença. Não queira ter um comportamento na frente dos outros e outro comportamento distante dos outros. Não queira impressionar ninguém como se você fosse de Deus sem ser. Deus falou para Samuel: não é assim que eu vejo. Você vê fora, eu vejo dentro. Você realmente vai pela aparência. Eu não vou. Eu vou pelo que está dentro. Não é título, não é roupa, não é posição.
Você tem vivido no pecado, você tem escondido o pecado. Só quem valoriza a salvação quer ser filho. Só quem valoriza a vida eterna é que corta na carne, agrade quem agradar, desagrade quem for. Ela quer fazer o que é certo, porque ela não quer perder a vida eterna. Ora, se eu sei que eu vou morrer, se a morte é uma coisa certa, e ela vai chegar cedo ou tarde, e eu não sei quando ela vai chegar, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a pouco, se é daqui a muito tempo, será que eu posso ficar deixando esse problema para resolver depois? A primeira coisa que eu quero que você saiba: quem é filho de Deus não consegue ficar na prática do pecado. Não tem idade, não tem desculpas, não tem nada. A pessoa é de Deus e ela quer agradar a Deus. Então ela renuncia à sua vontade, ela abre mão, ela luta. Ela não jejua para mostrar para ninguém, não ora para mostrar para ninguém. Você pode ver que as pessoas na igreja que tem um comportamento diferente, que quer chamar mais atenção dos outros, sempre, na sua maioria, dão problemas. São as pessoas que querem orar para todo mundo ouvir, que não tem equilíbrio, porque o Espírito Santo é domínio próprio. Se eu estou sozinho em casa, graças a Deus, eu posso orar o volume que eu quiser, já que não incomode vizinhos. Mas se eu estou com pessoas no ônibus, no metrô, no trem, eu sei orar sem incomodar ninguém. Eu sei voltar meus pensamentos para Deus. Se eu quero escutar uma música evangélica, eu não preciso que meus vizinhos, a rua toda escute. Eu sei botar no volume que dá para escutar. E se tem gente dentro de casa que não quer escutar, eu boto meu fonezinho no ouvido e escuto. Eu sei viver minha fé sem querer demonstrar para ninguém desequilíbrio. Quem é filho não é desequilibrado porque tem o Espírito de Deus. Quem é filho, quando você repreende, só sai o melhor. Vai repreender uma pessoa que não é filho para você ver. Ela sai da igreja, mas não te ouve. Sim ou não? Não ouve, não muda. Mas quem é filho é diferente, você só fala uma vez. Deus falou, Abraão foi lá e obedeceu. Doeu, mas ele obedeceu. Você geme, mas quem é filho o quê? Obedece. Filho está sempre com disposição para obedecer. Quem não é filho, sempre tem disposição para desobedecer. Não larga. Você vê que tem gente que frequenta a igreja há tanto tempo, até hoje não largou o vício. Até hoje não largou alguma coisa que a pessoa gosta, que a carne gosta. Nunca teve força para poder romper e falar: eu gosto, mas Deus não gosta, então acabou. A partir de hoje acabou mesmo. É só essa decisão que Deus espera para salvar a pessoa. Amém? Eu não posso julgar, eu não posso falar que ela é, aquele não é. Eu não tenho autoridade para isso. Mas eu posso te ensinar à luz da palavra de Deus. Abra aí, para nós terminarmos em Hebreus 2,14. Diz assim, vamos ler o 14 e o 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se a sua Bíblia atualizada não fala medo da morte, fala pavor da morte. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, não. Você quer conhecer um filho de Deus? Ele não tem mais medo da morte. Deus tirou o pavor dele da morte.
Porque ele sabe que quando ele morrer, ele vai morar com o pai dele. Ele sabe que quando ele morrer, ele está deixando esse corpo para receber um corpo celestial. Ele está indo para quem libertou ele, salvou ele. Ele está indo para aquele que ele ama. Ele não tem medo de morrer. Pelo contrário, ele se prepara para esse dia. Esse dia não apavora, esse dia não traz desespero, porque ele sente a alegria da salvação, da vida eterna. Nós vamos falar sobre ser filho, mas duas coisas importantes você aprendeu hoje. Quem é filho não vive na prática do pecado. Quem é filho não tem medo da morte. Sabe que vai passar pela morte se Jesus não voltar antes. Sabe que Jesus já venceu a morte e prometeu que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. O ser humano não gosta de tocar em certos assuntos. Ele acha que atrai. Tem gente que fala assim, não gosta de fazer negócio de morte não, porque atrai. Ela vai chegar. Nós estamos na fila. Nós estamos na fila. Eu não sei quando você vai ser chamado. Tem gente morrendo agora, tem gente que vai morrer amanhã. Mas não pode ter pavor da morte, medo da morte, se você é cristão. Só quer morrer, bispo? Eu não estou dizendo que eu quero morrer. Eu não estou dizendo isso. Enquanto eu viver, eu vou ganhar alma para Jesus. E vou viver em função dele. O tempo que ele me der, eu vou usar para isso. Eu tenho certeza que eu vou usar até o meu último dia, enquanto eu tiver voz, para ensinar a palavra de Deus. Mas eu sei que um dia eu vou partir. E eu quero estar como Paulo. Combati o bom combate, freitei minhas guerras. Completei carreira. Por que completei a carreira? Porque começar é fácil. Há quem começou tão bem e saiu do caminho e não permaneceu. Porque só os filhos permanecem, não adianta. Na casa do pai só permanecem os filhos. Não adianta começar bem na vida cristã e terminar mal. Há quem não começou tão bem, mas hoje está bem, está permanecendo. Eu conheci um homem que começou mal, veio para a igreja para roubar e se converteu e terminou bem com Jesus. O negócio não é começar, há um caminho, há uma linha que nós queremos cruzar, há uma meta que é morrer salvo, que é terminar bem. Amém? Eu não sei se você está lutando para isso, mas eu estou. Ainda disse assim Paulo, guardei. Você pode perder sua fé, sabia? Sabia que você pode perder sua fé? É bom que você guarde ela, guarde seus olhos, guarde seu coração, guarde sua fé, porque a salvação vem pela fé, e o objetivo principal da fé é salvar sua alma. É pesado você ler na Bíblia, nisso nós vemos a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Eu aprendia que todos eram filhos de Deus. Depois eu fui ler a Bíblia e vi que estava errado. E quando me deparei com essa realidade é desconfortável. Falei, meu Deus, eu filho do diabo? Eu não sou do diabo, mas eu fazia as coisas que o diabo gostava. Então eu era. E eu abri mão. E eu vim para o lado certo. Eu deixei. Você que diz assim, bispo, eu quero deixar. Eu quero deixar o pecado hoje. Eu quero propor para mim mesmo, acabou. Acabou essa vida de ficar caindo sempre. Para um pouquinho, cai, para um pouquinho, cai. Acabou, eu quero propor para mim, acabou. A vida de pecado, de erro, acabou. A vida com essas amizades de sentar em roda de escarnecedores, acabou. Acabou para mim, o mundo acabou. Eu vou viver para Deus. Eu vou ser filho, custe o que custar. Vai ser difícil, bispo. Mas hoje é o domingo da força, Deus vai me dar força.
Isso não é para todo mundo não, gente. Isso é para poucos. Mas é para quem quer ser salvo. É para quem valoriza o que Jesus fez na cruz. Também não foi fácil para ele, não.